Isso aí, galera. Quintou, bebê. Começando mais um, né? Podcast fora do Começando ar. mais um, 11º episódio. 11º episódio. Chegamos no 11º já, cara. Não, como assim chegamos? A gente só tá começando. Só tá começando, né? Ó, hoje a gente vai falar sobre um assunto, não sei se posso falar o mais importante, mas sem dúvida um dos mais importantes da sociedade como um todo, que é a educação. Né? Exatamente, sem dúvida. É um assunto muito polêmico também, né? Polêmico, né? Envolve muitos estigmas, muitas mentiras, Muitos estigmas, cara. Você falou bonito, hein? Você aprendi com convidado. O menino tá ensaiando. Então, apresente o nosso convidado. Estamos aí com o nosso parceiro Rafael Augusto. Beleza, Seja gente. muito bem-vindo ao nosso Boa podcast. Noite, muito obrigado. Agradeço o convite, né? A gente que Espero agradece. Aqui contribuir com vocês aí nesse papo. Vai ser um prazer pra gente e com certeza pra todo mundo que tá ouvindo, que é um assunto de extrema importância. E mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite, né? Por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. E bora. Não, assim, eu tava vendo antes uma mensagem que ele te mandou falando das coisas que ele faz. E era uma lista. Não, o cara é multiuso. Fala um Não, pouquinho mas pra é que eu tudo sou... que você faz, Não, cara. gente, não é porque é multiuso, é porque eu sou velho. Então você tem a prerrogativa da vida, né? Pô, se eu ficar velho igual você, eu tô bem. Hein? Você é louco. Quer chegar assim. Eu tenho uma trajetória um pouco heterodoxa mesmo, na questão de formação, né? E de profissões, né? Muito cedo, aquela coisa de moleque, jogar bola, né? Jogava bola buscando clubes, né? Tinha algum destaque na cidade que eu cresci, né? Cresci em Sumaré, região aqui metropolitana de Campinas. E machuquei, estourei o joelho. O joelho estourou. O joelho que eu chutava, o joelho esquerdo, né? Então, Quantos anos? Tinha 14 quando eu estourei. E num campeonato, nesses campeonatos de várzea que você ganhava 30 conto na época que era uma grana, né? Você bateu uma bola, só estourei o joelho. Aí estourei o joelho, aí não tinha muitas perspectivas, né? Acabando a 8ª série, né? Antigamente era a 8ª série, né? Pra vocês terem ideia, já que eu não tô... Não, mas da idade eu não tô mentindo, né? E aí acabou que me inscreveram no Senai, pra fazer Senai, e eu fui fazer Senai. Acabei passando, né? Teve uma situação muito maluca, né? Também nas provas, mas acabei entrando no Senai e linkado a uma empresa, né? E ao qual eu trabalhei por muito tempo, trabalhei por 14 anos nessa empresa. E, enfim, não vou fazer propaganda eventualmente, mas enfim, eu fiquei muito tempo nesse mundo corporativo e comecei como todo menino do Senai, torneiro mecânico, né, fazendo peça, entrado no centro de pesquisa, e fazendo peça, aprendendo sobre metalurgia, como você começa a ver que eventualmente a carreira de futebol não é para todo mundo, né, o joelho estourado não ia ajudar muito. E aí eu fui galgando ali dentro da empresa e a oportunidade de estar dentro da empresa também acabou criando também uma perspectiva de sonho e realidade, que é uma coisa que para mim é muito importante ainda hoje na profissão, né? Na profissão ao qual eu exerço hoje como orientador educacional, que é construir, né? A gente constrói coisas, constrói sonhos a partir de alguma coisa que nós vimos que é uma experiência. Então eu vi muitas pessoas que estavam no ensino superior, meus chefes, né? Meus chefes que eram engenheiros na época, tinham feito Faculdade Federal de São Carlos, USP, né? Unicamp, enfim. E aí eu fui começando a ser apresentado a esse mundo, que ao momento parecia muito distante e começou a ser um pouco mais próximo. Fiz o ensino médio técnico, né? Fiz técnico antigo... Olha, outra coisa que denuncia muito a idade. Fiz processamento de dados, assim. O primeiro técnico que eu fiz. O que fazia um processador de dados? Hoje em dia, eu vejo a galera falando de Python, né? Linguagem R, né? Até eu estudo um pouco linguagem R na ciência política, né? Como cientista política, são modelagens de programação que a gente usa. Mas, cara, processamento de dados na época era trabalhar com linguagens como Pascal e Delphi, assim. É aquela coisa do VB do Excel, aquelas coisas assim. Era nesse nível, assim, coisa de mercado, sabe? O cara programar coisinha de mercado, assim. Sim, era um bagulho muito... Hoje em dia é arcaico, eu diria, né? Aqueles computadores que hoje, basicamente, você juntar a sala de informática inteira, cabe no seu celular. E eu fiz processamento de dados, meu primeiro curso técnico, depois fiz curso técnico de mecânica. Porque na empresa, para crescer, tinha feito Senai, né? Senai nível básico, curso técnico de mecânica, né? E para mim tava ótimo. No primeiro momento,
Só que os meus supervisores na época, né, meus amigos, né, engenheiros, falaram, porra, Rafa, você não é ruim nessa, né, você não é ruim nas coisas aqui na fábrica, por que você não tenta fazer vestibular, fazer Unicamp? Pô, Unicamp, estão me zoando, Unicamp não tem dinheiro pra isso. Os caras riam, porque eu era um tipo dessa pessoa, que não tinha informação de saber que existia uma universidade pública. Mas nisso, né, fui fazer um cursinho, né, cursinho em Campinas, né, tinha um cursinho que era um pouquinho mais em conta do que os outros lá em Campinas, eu tinha alguma condição de pagar, já trabalhava, né, e fiz o cursinho, no cursinho as coisas abriram pra mim, né, fiz amizades lá com alguns professores que meio, olha, tem carreira, tem essa carreira, e no começo eu queria muito fazer história. Por que história? Não sei, porque eu gostava. Meu pai tinha sido professor de história, né, numa época mais nebulosa, assim, que você poderia, nesse negócio notório, saber uma coisa que não é de agora, né? Que vocês veem na educação, já existia em outros momentos, né? Principalmente durante o regime militar. Teve uma grande expansão de vagas na educação, você não tinha professores formados, você usava notório saber. Se você manjava um pouquinho mais ou menos de alguma disciplina, você acabava sendo professor. Meu pai tinha sido professor de história. Meu pai já tinha falecido, né? E eu falei, pô, acho que vou fazer história. Mas uma pessoa um tanto quanto perdida, né? Trabalhava numa indústria de metal mecânica, né? Numa metalúrgica, e pensando em fazer história. Aí você descobre que história é de manhã na Unicamp. E aí assim, pô, o que eu vou fazer? Não posso sair do trabalho, né? E aí me apresentaram, então, pô, Rafa, mas você não é de história, faz ciências sociais. Aí, puxa, entrou as ciências sociais inicialmente na minha vida. Eu falei, mas que diabo é isso? Né? Ciências sociais na minha cabeça era pra mim, na minha cabeça, e isso é fato. Meu, pra mim era serviço social, era atender gente ferrada, sabe? Atender gente que tinha algum tipo de problema. Isso, obviamente, ainda que o serviço social são prerrogativas muito maiores dessa limitada que eu ofereci agora. Mas na minha cabeça, muito ainda reduzido ali, de perspectivas, eu tinha isso. Aí foram me mostrando, falaram, não é bem assim, eu fiz, né? Tinha algum professor sociólogo lá e tal. E aí eu prestei para ciências sociais, e aí eu tinha 21, já um pouco velho, né? Até para os padrões, né, de entrada na universidade, com 21 eu entrei em ciências sociais na Unicamp. E é nesse momento, como eu disse, torneiro mecânico, informática, né, técnico e mecânica, né? Tava ali flutuando, velho. Aí eu trabalhava com PCP na empresa, né, de PCP, compras, né? Então você acaba, quando quem trabalha com compras, né, algum dos nossos ouvintes, né, nossos espectadores que trabalham com compras sabe que você acaba trabalhando com muita gente diferente, com muita área diferente e necessitando ter algum conhecimento técnico de áreas diferentes, né? Mas nisso eu entrei na sociologia e acabei no primeiro ano de sociologia tendo um problema na empresa, né? Eu comecei a tentar de alguma forma dentro do ambiente de gestão aplicar algumas coisas que eu tinha aprendido como dentro do contato da ciência social como um todo, grande prerrogativa de participação das pessoas, de entendimento das pessoas, né? E aí teve um conflito com o pessoal que era mais linha dura, né? E senhores empresas, né? Nessa época não eram das mais... Hoje a galera coloca o Xbox pro cara jogar karatê no escritório, né? Esse tipo de coisa. Não, era bem linha dura mesmo. E aí eu tive alguns problemas. Um gerente ligou pra mim, né? Ligou pra mim e falou, Rafa, né? Chega aí, preciso conversar com você. Ele falou, pô, você não faz um curso mais empresarial, né? Eu fiquei com isso na cabeça, mais empresarial. Você vai ganhar mais dinheiro, né? Sem saber se realmente é mais dinheiro que era aquilo que eu queria, né? E a gente falaria muito disso numa perspectiva educacional, né? Por que eu estou fazendo aquilo, né? Por que eu quero fazer aquilo? Sempre é uma pergunta importante. Mas não, naquele momento não, o cara só... Numa dessa, só entrando no assunto que você falou, pro que você faz, por exemplo, de orientar a galera, velho, você orienta muitos adolescentes, cara, você consegue migrar a galera, tipo, tirar essa perspectiva de grana pra vida, né? Sim. Tipo, nem tudo é só grana. Aí você pode combinar, né? Não necessariamente, porque assim, a grana pode ser uma consequência, por vezes, de um trabalho que você goste. Sim. Pode, às vezes, demorar mais ou menos. Óbvio que há carreiras mais rentáveis do que outras, né? Isso não tem... Sem dúvida. Não fugimos da realidade. Mas numa eventualidade de construção de vida, por vezes as pessoas direcionam muito na noção preciso ganhar uma grana fácil, rápido, e talvez isso
né? Não existem circunstâncias que envolvam trabalho, mas enfim, isso ficou, né? A pessoa tava com isso na cabeça no momento que ele foi me orientar. Ele falou, pô, Rafa, por que faz uma coisa mais empresarial que eu posso te aproveitar melhor? Só que naquele momento, e vem a outra prerrogativa, a gente pensa muito na noção de, né, de como a vida tá na época, né? Meu pai falecido, né? Cuidava da minha mãe, cuidava da minha avó, tia, enfim. Aquela situação familiar, né? Tradicional brasileira. E aí, falei, bom, vamos olhar. Ele falou, ó, por que você não faz uma engenharia? Eu falei, pô, legal. Eu falei, ó, engenharia não dá, cara. Matemática, eu ia bem em matemática, mas muito mal em física, né? Sabia que era uma matéria importante para entrar no Unicamp, já tava lá no Unicamp, já tinha mais noção de como funcionava a regra do jogo. Aí eu falei, bom, engenharia não dá. Ele me responde de forma muito sutil, talvez vocês imaginem. Ele falou, olha, eu já tô formado, o problema é seu. Ou seja... Aquela motivação, né? Aquele choquezinho básico. Motivacional, né? E aí eu fui pra economia. Fiquei alguns anos na economia, prestei novamente, tive que prestar novamente. Fui pra economia da Unicamp, fiquei lá por alguns anos na economia da Unicamp. E nisso fui crescendo na empresa, né? Fui crescendo na empresa e foi nesse nível. Fui acabando criando outras relações, né? Entendendo mais de gestão, né? Acabei sendo responsável por áreas de produção, a qual eu tinha que gestar pessoas também, né? No meio do caminho. Então, quando você, né, trabalha com gestão de pessoas, você também é uma forma de você ter muito aprendizado. E aí foi nisso que eu fui construindo a minha carreira, mas quando eu fui para economia, eu tinha uma dívida meio que comigo, que era no sentido educacional. Eu queria ser professor para pagar meio que... Era uma coisa um tanto quanto... Como é que eu posso dizer, sem parecer piegas, mas você... É do tipo, uma culpa cristã, sabe? Quero pagar para a sociedade aquele estudo que não é barato. Eu tinha isso muito comigo, meio pessoal, mas meio até um pouco ético, assim. Bom, vou pagar Bom, não é barato isso aqui. E aí eu comecei a dar aula e procurar movimentos sociais para dar aula. E aí uma ex-namorada me indicou como fiz um processo seletivo para dar aula de história. Eu tinha notas muito altas de história, né? Era uma disciplina que eu tinha facilidade. E fui para dar aula de história. Foi ali que nasceu, começo de 2008, eu comecei a ser professor de história e movimentos sociais. E aí nisso eu coloquei novo movimento social, toda a ética de trabalho internalizada, que é a minha carreira na empresa. Em 2008 eu já tinha, né, 23 anos, eu já tinha, né, entrei com 14 na empresa, vocês imaginam, eu já tinha quase 9 anos de carteira assinada, de ritmo, de ética de trabalho, né? Que era uma ética de trabalho tão pouco competitiva, mas ao mesmo tempo que te forçava em algum momento a ter que ser melhor para você se manter. E nisso fui como professor e levei um pouco disso para a carreira docente, mesmo dando aula para movimentos sociais, o qual a gente não tinha, né? Não ganhava R$1 com 1 quilo, mas eu fui me desenvolvendo ali como professor. Foi ali que nasceu a minha relação com a docência. Foi paralela, né? Dando aula em movimentos sociais junto com o meu trabalho regular, né? Como analista, virei analista de processo, enfim, galguei pontos na empresa privada. E aí transitei, chegou 2014. Você deu uma boa ralada, né? De sair ali do meio da empresa para ir pro... Você foi flutuando ali um pouquinho e começou a ralar até você encaixar o seu rumo ali, cara, que você queria. Foi complexo, porque assim, vocês imaginam que eu saí em 2014, foram 14 anos de empresa. Eu ganhava razoavelmente bem, né? E basicamente eu virei bolsista. Então você sai de um salário razoável para bolsista na universidade. Sim. E ganhei professor, assim, eu não era formado, então basicamente eu só dava em cursinhos, né? Mesmo já sendo um professor com alguma experiência, você não pode ser contratado para escolas regulares porque você não tem licenciatura. Sim. Né? Então, que é importante, licenciatura para formação de um professor, né? Então, nem no ensino público, nem no privado eu poderia ser professor. Fiquei muito enfincado em cursinhos. E cursinhos começou a ter uma queda significativa. Eu tinha uma certa ingenuidade, eu não trabalhava em todos os projetos, eu queria trabalhar em projetos que façam sentido, né? Que era, tipo, no começo uma ingenuidade, hoje, pra mim, já tô numa altura da carreira que eu trabalho em projetos que façam sentido pra mim, não gosto de trabalhar em algum espaço que
não é aquilo que eu quero, né? E nisso foi essa transição. Voltei para sociologia, mandei economia. A economia entregou o que ela tinha que entregar para mim, né? Obviamente, eu até brinco com os meus amigos economistas sobre isso, né? Sobre as prerrogativas que os economistas têm da sociedade, mas vamos manter, porque eventualmente isso aqui é uma transmissão de YouTube, a gente precisa ser monetizado, então, né, não vamos falar tudo que a gente acha, mas os economistas, sair da economia, né, enfim, um beijo para os amigos economistas, mas saí da economia, voltei para ciências sociais, aí bacharel, né, bacharel licenciado nas ciências sociais. Sou bacharel em Ciências Sociais, bacharel em Ciência Política, né? E hoje estou terminando o mestrado na Sociologia Política. Que legal. E hoje você é orientador vocacional. Isso, eu faço hoje, né? Trabalho aqui em Itatiba, no Colégio Literato. Sou professor de História, Filosofia e Sociologia do colégio e sou orientador educacional e vocacional do colégio, né? Eu conduzo o projeto da orientação educacional que hoje a gente pratica ali no Colégio Literatos. Cara, é muito legal. Eu tive uma experiência de a gente se conhecer através do jornal aquela vez. E eu vi, cara, que você fez um trabalho muito legal. Que eu vi uma coisa que faltava na minha época de escola. Que era, tipo, você conseguir ver a molecada de 16, 17 anos realmente engajada, focada e decidida no que quer fazer pra vida. E, confiante que ia passar na faculdade, do que tava fazendo. Cara, como que foi você conseguir colocar isso na cabeça de um adolescente? Porque, no mínimo, não deve ser fácil. Antes, assim, só dar uma explicada do que é um orientador vocacional. Como que é, assim... Como funciona? Como funciona? Assim, o título é um pouco sugestivo mesmo. Você basicamente trabalha orientando a pessoa, né? Em formas de estudo, né? E tentar encontrar as vocações, né? Mas talvez as duas perguntas se complementem na resposta. É procura de sentido, né? Quando a gente fala adolescentes, né? Tem uma coisa muito interessante. A adolescência é uma construção contemporânea, né? Parte dentro das teorias psicanalíticas que eu sou mais aderente, a ideia de que a adolescência é uma construção contemporânea. Não existia adolescência até o século XX. Não tem adolescência. Adolescência é a fase, por exemplo, o que nós temos hoje? Se vocês pensarem num ponto historiográfico sociológico, que nós temos? Século XIX, começa uma certa especialização do trabalho, uma divisão social do trabalho tão profunda que faz com que, necessariamente, a gente precise se afastar das nossas casas e dos nossos filhos. Em forma geral, do século XIX atrás, se você tem uma ocupação, seu filho vai ter a sua ocupação. Porque ele vai estar junto de você desde o momento que ele consegue estar junto de você. Então, como a divisão social do trabalho ela vai se desenvolvendo ao ponto que nós temos funções muito específicas, a gente acaba entregando os nossos filhos para alguém que tecnicamente é mais capaz para fazer esse processo educacional que não nós. Então, você vai entregar para alguém que tenha a especialidade de educar os seus filhos. Então esse é um processo que é um processo escolar, é um processo de afastamento, ele é um processo violento. Eu afasto as crianças basicamente do contato com os pais e com a família e quem nos traz conforto, quem tá lá para cuidar da gente. A escola foi desenvolvendo com o passar do tempo mecanismos que vão diminuindo essa violência, mas ela ainda é uma violência. Então o fato é, você tem gente que tá afastado, né, de um convívio, de um conforto, ou eventualmente um convívio de preparação, e está sendo preparado também para outras coisas. Que ali para o que eu vou fazer? Então, produção de sentido, orientação acaba sendo o quê? Produzir sentido para aquela pessoa, para que ela consiga entender qual o caminho que ela vai escolher no seu futuro. E também, de alguma forma, construindo uma relação que essa escolha não é definitiva. Como as nossas escolhas de vida não são definitivas. Óbvio que isso é muito legal quando a gente consegue acertar de prima, né? Pô, é bom demais, né? Sem dúvida, né? Mas nem sempre isso acontece. Então a gente tenta mostrar caminhos possíveis, né? Olha, isso aqui pode ser legal, casa de acordo com alguns dos seus desejos. E mediando também outras relações que são importantes. Não só trabalho, não só satisfação pessoal, mas relações familiares, né? Questões éticas, questões religiosas, enfim, cada pessoa ela é construída por várias áreas de campos específicos da vida, né?
Nós somos criados e somos formatados e somos constantemente pressionados nisso, né? Nós vivemos em sociedade. Sim. Então a gente produz sentido, procura produzir sentido por táticas, técnicas de autoconhecimento, de preparação focalizada. E principalmente, quando a gente está tratando de vestibular, a gente está falando de regra do jogo, né? Entender como funcionam as regras do jogo, dar informações sobre os mercados de trabalho. Então a gente faz um extenso trabalho de pesquisa, um trabalho que realmente é muito extenso, né? Pesquisas técnicas e eventualmente psicanalíticas, a gente faz entrevistas constantes com as pessoas e aí a gente vai conduzindo com que a pessoa, naquele momento que ele vai ser passado por um teste ou uma prova, ele esteja seguro que ele fez uma boa preparação. Ele possa chegar com assim, puxa, eu fiz uma boa preparação. Agora eu tô chegando, agora... Porque o treino dele foi tão mais complexo, porque o treino mais complexo, quando chega na hora do jogo, ele tá mais confiante, mais confortável do que outras pessoas que não passaram por esse mesmo treino. Por isso que você viu a molecada lá voando, né? Não, a molecada, tipo, empolgadaça mesmo. A galera voou. A galera voou. A gente meteu mais de 26 aprovações. Deu 62% da sala aprovada. Cara, é muito. É muita coisa. Tirando cursinhos, escolas ligadas a cursinhos em grandes centros, eu não conheço um percentual de aprovação como esse numa escola não linkada a um curso específico. A cursos específicos. Que da hora. Eu não conheço na minha carreira. Nesse percentual eu não conheço. Que da hora. E qual que é a sua maior dificuldade, assim, quando você se depara com os alunos, por exemplo? Tipo, pra você conseguir fazer ele, de fato, entender... Ele se entender. A maior dificuldade, assim, ao meu ver, né? Com uma questão muito de experiência, não como pesquisa, né? Não é um objeto de pesquisa que me atentei. Mas é a mesma estrutura escolar que por vezes que nos pressionam como um todo. Sim. Precisa ser tal coisa, precisa ser as eternas comparações, sabe? O melhor aluno da sala é o fulano, tá? Então todo mundo tem uma régua, mais próxima ou mais distante. Então você já cria um processo de separação que a pessoa fala, eu não chego ali. E é muito louco, né? Porque eu lembro que na minha época de escola, cara, tinha um aluno que na sala, na escola, ele era o exemplo, inclusive ele foi o melhor aluno da escola, tipo, 2, 3 anos consecutivos. E, cara, ele tava na minha sala e ele era o exemplo da sala, sabe? Eu sempre falava, tipo, mas não faz sentido pra mim ser igual ele. Mas não, na nossa escola, na visão, era um negócio que, tipo, mano, você tem que ser assim. Ou você vai ser o melhor aluno que nem ele, ou você não vai ser. E eu sempre caí nessa vibe. E foi onde eu, cara, me impressionei quando eu vi o método de estudo, de orientação que você dá ali pra aquela molecada, que eu vi que, cara, ninguém tá ali pra se comparar com o melhor ou o pior. Tá todo mundo ali, tipo, querendo ralar tá todo mundo ali pra ser o melhor no que é, né? No que é pra ser. Não adianta você pegar um menino que o sonho dele é ser pintor e você querer forçar ele a ser um gênio em matemática, né? Não faz sentido isso. Que é construção, porque óbvio, assim, eu brinco, os meus alunos tiram muito sarro de mim nisso, né? Pô, professor, mas você sabe algumas paradas de outras disciplinas, né? E eu vivo metendo uma perna mesmo neles, né? Porque é aquilo, né? Eu tive um trabalho que eu tive eventualmente que ter contato com isso, né? Eu tinha, por exemplo, na empresa decapagem química. Então, poxa, eu sabia que é um ácido nítrico, eu sei que é um ácido sulfúrico, eu sei o que ele reage num aço, enfim. Sim. Então você vai sabendo um pouco, você tem uma noção de física, eu fiz mecânica. A vida e a noção de ter que ter conhecimento para você manter o seu emprego durante muito tempo, talvez me ajudou, me pressionou, não sei se da melhor forma possível, a gostar de entender de várias coisas. O grande maior, talvez, problema que vocês encontram é aquilo, há uma pressão social para entender que o melhor aluno possível é aquele cara que, puxa, naquele ambiente tira 9, 10, fica estudando 5, 6 horas por dia em casa, matutando e virando-se do avesso. Por vezes aquele aluno, quando chega perto do ensino superior, ele espana. Por quê? Porque ele tá tão pressionado que por vezes ele não consegue desenvolver e desenrolar aquilo que ele vai precisar naquele momento específico. A gente tem que lembrar, por exemplo, de uma preparação como essa, que vestibular é um processo injusto. É um processo que existe porque ele é desigual. A gente tem vestibular porque o acesso ao ensino superior é uma desigualdade, né? Ele é uma questão desigual escolar.
Então você tem poucas vagas, você funila as vagas e faz um processo seletivo, que ele precisa existir, algum processo precisa existir. Então pensem assim, aí as pessoas colocam aquilo como meta. Se você não parece com aquilo, você é ruim. Na minha idade escolar, eu era, tipo assim, a pessoa, um dos piores alunos possíveis numa sala de aula pro ambiente da minha época. Fazer pergunta demais. Ô, professor, isso aqui não faz sentido. Ô, professor, por quê? Porque, assim, alguns professores reagem a isso de maneira, né? De maneira até, como assim, tá questionando, mas não entende que talvez a própria noção de questionamento é que faz parte da construção da ideia de ciência como um todo. E até o questionamento da pessoa, para que ele se autoconheça, para ele faça esse exercício com alguma constância. Então, assim, essa prática socialmente aceita, e ela é socialmente aceita, né? É aquela coisa que eu costumo falar, né? Você é na página do G1, perto de resultado de vestibular. Filho de faxineiro, estudava 16 horas por dia, de ponta cabeça, comendo uma banana a cada 20 minutos e entrou na USP. Aí o pai olha aquilo, pega a reportagem e manda no WhatsApp do filho. Tá vendo? Né? Olha só! Fica aí no CS o dia inteiro, né? Tem do bom e do melhor. Do Free Fire o dia inteiro, né? Esse tipo de coisa. Aí o pai pressiona um filho, no sentido que talvez a valência, a inteligência emocional e técnica dele é estudar de uma outra forma, né? Então, todas essas prerrogativas a gente tenta construir individualmente e socialmente. Óbvio que nós estamos falando de uma sala de aula como um todo, mas com ações que sejam efetivas para que aquelas pessoas possam ter sucesso dentro das carreiras que eles desejam, né? Porque não é todo mundo que vai fazer pública, porque não é necessidade, você precisa fazer um vestibular na universidade pública para você ter sucesso. Não, talvez tem pessoas que no mundo, na universidade privada, vão encontrar cursos do seu interesse, né? Hoje, no estado de São Paulo, são 356 cursos que são oferecidos em universidades públicas, né? Não tem só isso na vida. Se, por exemplo, você quer fazer uma graduação em jogos digitais, você não vai fazer numa pública. Você não vai fazer, porque não tem. Então, eventualmente, eu quero fazer, vamos lá, especialização em engenharia de software. Engenharia de software não tem na pública. Talvez você vai ter análise de desenvolvimento de sistemas, talvez você tenha ciência da computação, mas você não vai ter isso. Então, por que não o privado? Eu quero fazer direito, mas direito voltado a direito empresarial. E eu não recomendaria ir para a Unesp de Franca. Eu recomendaria o Mackenzie. Então, ou seja, existem construções que são pessoais. Às vezes, a pública, por toda a questão da estima, né? Segundo Weber, né, um dos grandes pensadores da sociologia, a ideia de divisão social se dá pela estima, pela capacidade que nós temos de criar estigmas e estimas para que eles sejam reconhecidos. A universidade pública criou isso até pela estrutura educacional que o Brasil se fez no seu ensino superior. Sim. Mas não é o único caminho possível para a sua vida. Isso é óbvio. Que foi o que a gente falou, né? Que não é definitivo, né? A gente tem muito hoje, eu falo porque a gente tava comentando antes até, que tá no terceiro ano, na minha época foi assim, aquela pressão de você tem que sair daqui no terceiro ano já fazendo um Enem pra já entrar numa faculdade, você nem sabe o que você quer fazer da sua vida, já tá ali, você tem que fazer, e o cara sai ali às vezes, faz por pressão, faz um negócio que ele não quer, mas assim, é importante também a gente dizer que não é definitivo aquilo, né, ele tá fazendo aquilo, mas não é definitivo, que nem a gente falou. Tem casos que a pessoa acerta de primeira e maravilha, né? Que bom. A minha noiva, ela desde jovem trabalhou com crianças e foi crescendo, envolvendo com criança e tal, fez faculdade de pedagogia, se formou, e ela trabalha com criança até hoje e ela tá feliz da vida. Eu já trabalhei em marcenaria, trabalhei em tudo quanto é canto e hoje tô aqui e também tô feliz da vida. Feliz. E tá tudo bem, isso, né? Eu formei em ciência política com 31, gente. Mais de 31, perdão, minto. Entrei para fazer ciência política com 31. Meu mestrado, ingressei no mestrado com 34. Então, assim, era tranquilamente um dos alunos mais velhos na minha turma do mestrado. Tranquilamente. Então, vamos parar um pouquinho. Você também é cientista político. Sou cientista político.
Sou cientista político. Hoje em dia, infelizmente, né? Infelizmente, mas sou cientista político. Cara, vamos falar um pouquinho sobre política também, né? Um pouquinho sobre o que é a política em si, né? Tipo, para explicar para o pessoal, como você explicaria a política em si para as pessoas que estão em casa? Olha, quando a gente vai falar de política, né? A primeira coisa que tem que pensar, a política tem relações de poder, né? A questão de poder numa sociedade. E a gente tem que ter uma prerrogativa do que a gente está chamando de sociedade e o que a gente está chamando de poder. Primeiros organismos sociais vão surgir e vou precisar de organização nesses organismos sociais, né? De uma organização no sentido de direcionamento, né? Quem vai fazer tal coisa, chamadas primeiras divisões sociais do trabalho. E a partir daí, é importante entender como que o poder se relaciona na sociedade. Aí você pode ir para várias vertentes, né? Das mais clássicas, né? Talvez a mais clássica que você tem na ciência política é a perspectiva weberiana, né? No sentido do aumento do grau de racionalidade, das estruturas sociais que vão dar aumento desse grau de racionalidade, e no sentido que a gente cria instituições sociais e relações de dominância e de dominação. Como assim, para ter um dominante, precisa ter um dominado. Então, há várias formas de dominação. Tradicional, carismática, racional legal e afins. A gente organiza a sociedade a partir do entendimento de como essas regras funcionam. E aí, com o passar do tempo, outros organismos vão nascendo, né? As instituições como um todo, né? A justiça, a escola, uma instituição política. No nosso ensino que a gente está falando, né? Toda essa conversa nossa, escola pública no Brasil, é uma reverberação da Revolução ou do golpe de 1930 que Vargas dá junto com os militares tenentistas. Em novembro de 1930, já a partir de decreto-lei, que o Ministério da Educação é criado. Antes disso, a educação não era uma política pública, né? Era uma política linkada ainda a uma noção de uma república que nasce, né? De um jeito meio, enfim, meio crítico, né? A partir também de um golpe, de uma proclamação, enfim, depende o autor que você for analisar, mas a própria escola tem essa construção de ser um organismo político. Quando você fecha um livro que está lá registrado no MEC, o que tem atrás dele era o hino nacional. Você aprende isso. Se a gente começar a cantar aqui o Vírus do Ipiranga, as margens plásticas, vocês cantam comigo. E vocês aprenderam na escola. Sim. Então, ou seja, era um instrumento de poder importante. Então, a política não é, eventualmente, só linkados a partidos e a pessoas, né? Partidos, pessoas, ideologias. A política é como nós gestamos uma vida em sociedade. Seja ela de forma macro, né? Sobre instituições, enfim. Ou seja, de forma até nas nossas inter-relações pessoais, né? Pegar Foucault, por exemplo, que vai trabalhar com a ideia das microfísicas, né? Os micropoderes, né? São poderes que às vezes são criados em relações muito pequenas, em relações de pequenos grupos populacionais, que a gente acaba também elencando poderes ali. Dentro do grupo seus de escola, sempre tinha alguém que tinha por vezes a palavra final, às vezes dentro do grupo do pessoal. Fala melhor. Que tá mais à frente, que acaba se dizendo mais desenvolto. São as estigmas da política. Na política educacional, quando a gente olha a política educacional, ela tem vários desdobramentos, seja as institucionais, por exemplo, que vem do Ministério da Educação. Tem uma nova reforma, um novo ensino médio. Isso é uma política educacional de grande monta, feita a partir das instituições. Mas, por exemplo, há políticas que são feitas internamente. Caso muito simples. Meus alunos que vão ver vão talvez rir do que eu vou falar. Eu tenho um acordo com todos eles. Não levantem a mão para me pedir para ir no banheiro. Não quero. Se organizem. Entra um, sai outro. Não, professor, não precisa pedir. Não. Tô explicando. Você levanta a mão. Quer ir no banheiro. Pô, me ferra. Não, do tipo, nosso acordo é esse. Isso é política. Tem poder ali estabelecido. Tem uma relação de dominação ali. Que eventualmente também tem pressupostos legais, enfim. Mas é uma relação de dominação do tipo, olha, o nosso combinado tá aqui. Ou seja, na prática, todo mundo tem a questão política. A política tá em tudo, né? Tá em tudo. Todo mundo faz política, gente. Todo mundo faz política o tempo todo, né? Até no seu trabalho, em tudo, né? Você faz política em tudo. E é importante a gente falar isso porque tem muita gente que... Você fala pra pessoa, você precisa estudar política.
E a pessoa já acha que você tá mandando ela... Escolher alguém, Não, política tá em tudo, cara, na nossa vida, né? É muito difícil. É porque, assim, e talvez hoje uma das... Eu sempre brinco, né? Que eu não costumo falar disso aí, não. Eu falo, não sou não. Não sei, não vou falar disso aí, não. Porque, eventualmente, se construiu, né? Umas noções que, político é tudo ruim, né? Aquela coisa, né? Política é tudo ruim. Criou-se isso, né? Criou-se esse discurso que foi naturalizado. Né? Então tem esse cuidado em se falar e transformou isso num aspecto muito violento na retórica. Se você gostar ou não de certo discurso, de certa representação, você está enrolado, porque parece que virou uma questão núbia, né? Existe um sociólogo francês, politólogo francês, Michel Onfray, ele escreveu um livro muito interessante, chama Sociologia das Crises Políticas. Talvez é um pressuposto importante do que acontece hoje. Hoje a gente tem um embaralhamento das instituições. A gente não sabe direito o que cada um faz. E nesse embaralhamento das instituições, a ideia de discursos fáceis, né, de resoluções muito simples, acabam sendo melhor acessadas. Pera aí que eu vou resolver isso aqui. Acho que você não vai resolver isso aqui não, meu chapa. E prolonga, né? Aí ele fala que as instituições ficam fluidas. Você basicamente não tem condição de confiá-la nelas, né? E aí, num país como o nosso, isso acaba reverberando um pouco na situação atual. Mas hoje, sobre política, é sempre muito complicado, né? Por exemplo, dentro da construção de sala de aula, eu até falo com as pessoas, falei, bom, eu sou seu professor de filosofia política, sou seu professor de ciência política. O que eu acho não me interessa. O que vocês acham também não. Porque a formação de vocês não é só aqui na sala de aula. Vocês têm famílias, vocês têm organizações sociais que vocês pertencem, seus clubes, suas igrejas, enfim. Vocês são construídos em todos esses processos. Então, se vocês vão ter aula comigo, você vai ter filosofia liberal, você vai ter filosofia conservadora, você vai ter filosofia socialistas, nacionalistas, vai entender o que a gente chama de fascismo, que acabou ficando uma palavra até, de certa forma... o pessoal começa a rotular sem entender muito bem o significado do que vem. Então, eu sempre falo, o que vocês vão aderir não me interessa. Me interessa que vocês tenham a ciência de todas essas construções teóricas que são importantes que vocês conheçam, saibam defender as suas posições e, eventualmente, há coisas que você vai se aproximar e outras que não. Aí as escolhas são pessoais. Não cabe a mim. Não cabe a mim. E entra... Além disso, entra nessa noção de produção de sentido que cabe, né? Que cabe no meu trabalho tanto como orientador, né? Que toda essa trajetória acabou levando a ele. E também como professor, né? Como professor naquilo. Eu preciso traduzir o conhecimento, o acúmulo de conhecimento, né, que se tem da tradição sociológica, eu sou cientista social, sou cientista político, enfim. Que toda essa tradição tem e transformar em algo que faça sentido. E cada sala tem seu momento. Todas as salas são diferentes. Então você precisa saber quais são as construções daquelas pessoas. Se eu for falar de trabalho numa sala de fundamental, é um discurso. Se eu for falar no ensino médio, é outra. Se eu for falar num cursinho, é outra. Se eu falo no movimento social, é de um jeito. A linguagem é diferente. Se eu falo numa escola privada, é diferente. São pessoas diferentes. Então essa noção de saber construir estrutura e indivíduo talvez seja a mais importante hoje na prática docente. E é muito da hora, porque, tipo, você tá garantindo ali, quando você tá explicando isso para as pessoas, para os seus alunos, que pelo menos um pouco da galera ali, lá na frente, na próxima geração, né, vai estar um pessoal já mais construído, num sentido de que não vai ficar mais tanto acredito eu, né, que não vai ficar mais tanto essa briga do que do jeito que tá feio, já levando para um lado mais partidário, mas não vai ficar essa situação, porque as pessoas vão entender que cada qual tem a sua forma de trabalho e que é isso, e pronto. Eu tenho comigo, hoje nós temos, isso aí não é uma prerrogativa de estudo, enfim, nem como pesquisador, é mais uma impressão mesmo de leitura. Nós temos crises éticas e morais no sentido do sujeito. Isso era uma coisa que possivelmente parecia estar resolvida dentro do iluminismo, quando Kant coloca que o sujeito é
humano em si mesmo, e isso é um imperativo categórico em si, ele talvez estava buscando que a gente não pode coisificar as pessoas ou destratar as pessoas a partir de uma noção de humanidade. Talvez isso é uma das coisas que a gente precisa recuperar. Sim. Eu preciso entender por que um sujeito que se coloca, olha, eu sou conservador porque eu não entendo que as coisas deveriam ser mudadas e quando mudadas de forma mais tranquila. Poxa, respeita essa pessoa. Eu tendo a pensar que o Estado deve fazer políticas sociais, enfim, eu entendo que a propriedade privada, beleza, respeite essa pessoa. O acordo e a questão moral e ética talvez falte, a ideia de você entender o outro, né? Acho que isso se perdeu com o tempo, né? Sim, eu acho que um problema muito grande hoje é que tá não todo mundo, mas assim, a maioria tá olhando muito para os indivíduos e não para o país em si. Tipo, não tá preocupado com o que é melhor pro país. Eu tô preocupado em que o meu ganhe, porque o seu, tipo, eu odeio o seu, então o meu tem que ganhar. Independente do que é bom pro país. É embaçado, né? É um rolê meio torcido, né? Virou time de futebol. De futebol, mas torcida organizada o negócio, né, meu? E, cara, não era pra ser assim. Mas mesmo antigamente, eu gosto muito do esporte, né? Da sociologia do esporte, enfim, né? E costumo dizer que mesmo antigamente, se você pegar grandes rivais, havia um grande respeito pelo rival, pelo ídolo do outro rival. Você pegava uma torcida, talvez o maior clássico da década de 80, um dos maiores clássicos seria Vasco e Flamengo. A torcida do Vasco, do Vasco não venerava, enfim, mas respeitava o Zico. Ao mesmo tempo que o Roberto também tinha esse respeito, né, como um bom rival. Sim. Então você meio que perde até nesse sentido dessa criação das rivalidades, né? Me perdoem. Eu brinco muito linkando com a história do futebol, mas mesmo trabalhando com os meus alunos, eu falo muito sobre a noção de competição. Competição é bom ou ruim? O que é competir? Competir é bom? Competir é ruim? Então a gente tem que ter, por exemplo, alguns cuidados. Eles estão competindo por uma vaga. Será que eles estão competindo? Porque vai ter espaços que eventualmente você vai competir. Né? Não tem para onde você fugir dentro de um momento profissional que você vai estar inserido. É a regra do jogo, que a gente estava comentando. As regras do jogo. Né? Às vezes você vai ter um presidente numa empresa, você vai ter um gerente, tem um diretor, tem um cargo, você está competindo, então não tem muito. Mas de forma geral, existem algumas competições que eu costumo falar. Existem as competições de rivalidade que, de certa forma, ele vai te levantar. Eu costumo usar no exemplo esportivo, talvez, o exemplo do tênis é um exemplo importante. Na última geração do tênis, talvez você tenha um grande domínio de 3 grandes tenistas, né? Djokovic, Nadal e Roger Federer. Um acaba, de alguma forma, subindo o outro. Nadal sabia que para bater o Federer na grama era muito difícil, então ele teria que elevar o jogo dele a outro nível, né? No basquete, quem gosta de basquete agora, eventualmente, eu vejo Steph Curry agora, né? Tá nas finais da NBA. Steph Curry sabia que ele precisava compensar a falta de tamanho, um físico talvez não tão privilegiado para a NBA, com um arremesso muito rápido. Ele tem um release muito rápido. Então a competição, por vezes, ele acaba te elevando. Sim. Ele vai acabar te elevando. Então, do tipo, poxa, eu consigo chegar, né, a esse ponto que aquela pessoa também chegou. Só que você tem outros tipos de competição, que são competições extremamente destrutivas, onde o que interessa é apenas a vitória, e o que eu faço depois que eu ganho? Eu tenho que destruir o outro para eu poder vencer numa eventual disputa, né? Então tudo vai nessa ótica muito violenta, sabe? Do tipo da destruição do outro. Né? E isso é um problema ético que, ao meu ver, hoje é um dos grandes problemas nossos ante a questão de discursos de, né, eventualmente direita, esquerda, partido X ou partido Y, né? Então, você tem essa questão, eu preciso, para ganhar, pagar o outro, né? Se é isso, o que vai sobrar para mim? Né? Exatamente. E não é assim, já aconteceu outras vezes na história brasileira. O pessoal, por vezes, esquece que isso já aconteceu em outros momentos. E já que você tá falando de ética, você estava comentando também que a ética você começa a trabalhar na garotada de uns 14 anos, né? Hoje a gente começou... A partir desse sucesso que nós tivemos, né? Sucesso muito rápido, né, no colégio, lá no Literatos, a gente começou a pensar projeto de vida não só para o ensino médio, mas para as séries finais do fundamental. Então a gente começa a trabalhar com questões éticas, né? Vamos trabalhar com determinados assuntos éticos. Que pode parecer até de forma, né, um pouco precipitada. Poxa, mas são muito pequenos e tal. Mas fica. Cara, mas é tão legal você imaginar que uma criança...
uma criança praticamente, né? Um pré-adolescente. 13 anos. Cara, se já começar a estudar ética de fato, a fundo, cara, é um negócio que... a gente tem que tomar óbvios cuidados da linguagem, né? De como a gente o faz. Mas talvez, usando um exemplo, até um exemplo mais metafórico, mas a gente sempre lembra daquela carcada que a professora de fundamental deu na gente quando a gente era moleque, né? Você tava fazendo uma cagada e veio lá e te deu uma apertada. E às vezes aquilo por vezes ficou em você e você não fez de novo. Então, assim, quando você trabalha com exemplos éticos, né? Pessoas que eventualmente criaram exemplos possíveis de serem seguidos por um adolescente nessa idade, é muito importante para que, quando ele chegar nessa transição de fase adulta, né? Felizmente nessa ideia de adolescência, né? Que eu já discuti, né? Tem debate sobre esse assunto, mas quando ele chegar na transição para o ensino superior, que eu assim, sempre vou repetir, é um período muito violento, né? Eu costumo dizer que é quando a pergunta o que você vai ser quando crescer, ela começa a se transformar não numa brincadeira, mas ela começa a se tornar numa angústia, ela fica séria. Então, quando ele chega, ele já vê lembrar de algumas atitudes éticas, e que ele pode achar atitudes éticas em um monte de casos, né? Até em situações das mais cotidianas, até os filmes mais engraçados, até as novelas ou nos reality shows mais, né, mais nonsenses que a gente tem, eles conseguem ver e falar, poxa, essa atitude aqui é legal, essa aqui não. Eu quero parecer com quem? Então, esse tipo de construção a gente hoje faz desde o 8º ano, 9º ano, e nas séries do médio, chegando até o ensino superior, para que a gente tenha que a pessoa seja... Ir lá, quando você chegar na escola, nos finais de ano, lá, falar, gente, como é que foi e tal. Aí eles estão mais felizes. Não felizes, né? Porque obviamente estão angustiados, mas percebe-se que estão preparados, né? Sim. Percebe que estão preparados para um desafio que é muito grande. E não é só agora, é muito engraçado, né? Os meus ex-alunos daqui, e entre outros alunos de outros lugares que eu trabalhei antes de vir para Itatiba, mas assim, eu tenho uma relação com pessoas ainda, porque acabam virando, né? Alguns mais ou menos viram seus amigos, né? Com certeza. Eu trabalho no meu grupo de estudo hoje na faculdade, eu tenho uma pessoa que tá lá, que foi minha aluna no cursinho, né? E hoje ela é minha parceira, uma pesquisadora parceira, associada no mesmo grupo de estudo. Cara, e é muito legal. E é muito legal, tipo, você andar na Unicamp, né? Pegar um livro esses dias. Pô, Rafa, tá no Unicamp? Tô. Dá uma carona pra mim voltar pra casa. Foi seu aluno, agora é seu amigo. Agora é seu parceiro, né? E aí você vê toda essa maturação deles, né? Alguns ainda mandam um texto. Porra, negão, dá uma olhada aí pra mim, velho. Tô na roça aqui. Pego disciplina com qual professor? Não para, porque isso é importante. Quando você chega numa faculdade mesmo, eu sempre falo pra eles, procurem seus veteranos. Tomem cuidado com quem vocês procuram, mas procurem seus veteranos. Procurem pessoas que já passaram por experiências, né? Que vocês ainda vão ter. Quanto a maior quantidade de conhecimento que você tem a título de experiência, mais fácil você tem escolhas, você exerce a noção de liberdade. Muito Sartre, mas enfim. E vamos falar um pouquinho. Deixa eu fazer uma pergunta. Desculpa te interromper, cara. Tudo bem, mas não se repita. Você falou bonito algum tempinho atrás, porque eu garanti o corte, viu? Tá falando bonito, né? O corte... Tá caprichando. Tem que dar uma estudada antes pra dar uns cortes bons pra bombar no Instagram. A gente tava fazendo curso na Hotmart, tenho certeza. Não, eu queria te fazer uma pergunta, porque assim, a gente tá falando aqui sobre toda essa orientação vocacional, que é muito, muito legal, muito importante, né, pras crianças, adolescentes, quase adultos. Mas assim, e pra galera que tá ali nas escolas públicas e não tem acesso a isso, sabe? O que pode ser feito? Tipo assim, os pais podem ajudar de alguma forma, os professores de alguma forma assim, extracurricular, não sei, o que pode ser feito pra essa galera que não tem acesso? Olha, aí sendo muito honesto, isso deveria ser uma política pública. E muito honesto em que sentido? Não é uma motivação do vamos aí, não é tapa nas costas. Precisa de uma preparação técnica, precisa de leitura, né? Por exemplo, eu parto da noção de pedagogia histórico-crítica, né? Que é uma noção basicamente hegeliana do assunto. Então, é aquilo, transmutar algo que é um conhecimento técnico, né? Elementos da psicanálise, tem muitos elementos da psicanálise nesse tipo de construção de sujeito, para a gente, nas entrevistas, poder entender.
não é uma coisa tão simples, mas é transformar, talvez, quando que você instituiu na nova BNCC a ideia do projeto de vida, que eu tenha pessoas realmente preparadas para isso, né? É muito difícil, gente, hoje, pelo fato de ser, como eu disse, uma construção, tecnicamente, a gente pode trazer dentro dos aspectos sociológicos, analíticos, como forma geral, você tenha pessoas que são formadas nisso. A própria sociologia no Brasil. A sociologia no Brasil, ela tem um pressuposto, não é uma coisa que eu peguei por exemplo, poxa, Rafa, mas você teve isso na sua formação, na sua graduação? Não, se vocês forem para a Unicamp, o curso de Ciências Sociais é estruturado como quase todos os outros. É uma tradição que veio desde 1934 na missão francesa da USP. Você vai ter Durkheim, Weber, Marx, Sociologia, Antropologia 1, 2 e 3, Ciência Política 1, 2 e 3, Introdução à Ciência Política, Política Brasileira, Teoria do Estado. O resto você escolhe. Mas você não vai ter esse tipo de... São leituras diferentes, são leituras que você precisa de um grau de estudo. Então, assim, no limite, para que a gente possa trazer um projeto de vida interessante, ele deveria ser tratado como uma política pública, com uma formação específica. Hoje, boa parte dos orientadores que eu conheço ou são da psicologia, então, ou seja, também tem problemas em construir relações com a sociedade, com o social, com o todo social. Alguns, obviamente, o fazem, né? Acabam fazendo também de forma muito bem feita. Alguns, né, acabam vindo da parte empresarial, gestão, enfim, acabam se aventurando nessas áreas, né? Alguns da filosofia, enfim. Mas falta uma formação nesse sentido, sabe? De entendimento do real, do entendimento da realidade, entendimento do sujeito e o entendimento do todo social. Por isso é uma coisa que é muito difícil de você mensurar a título, puxa, os pais podem fazer? Não é uma coisa tão simples, né? Óbvio que precisa dessa preparação e com uma boa preparação é possível que você tenha um trabalho de qualidade. Mas, no ponto de vista para uma escola pública, deveria ser uma política pública. Me assusta, por exemplo, que a gente tenha... Bom, quem que entrou o projeto de vida, certo? Beleza, entrou o projeto de vida no ensino médio, legal. Quem são os professores? Como é feito o processo seletivo? O Estado de São Paulo não faz concurso há anos para professor. Quase 30% dos professores, eu posso estar enganado, algum professor eventualmente pode nos ajudar nos comentários, mas enfim, cerca de 30% dos professores são da categoria O. Quiçá até mais. Posso estar desatualizado nos meus dados. Ou seja, categoria O, as pessoas não são concursadas. Que segurança essas pessoas tinham? Então, quem que você contratou para colocar na sala de aula para dar aula de projeto de vida? O grande abismo do público-privado, em situações como essa, expõe contradições muito, muito complicadas no novo ensino médio, por exemplo. Eventualmente eu trabalho numa escola aqui em Itatiba, que tem uma das melhores estruturas que eu já trabalhei, um lugar pensado para ser escola, né? Não é um galpão, não é uma fazenda, não é uma coisa que virou uma escola. O lugar foi pensado para ser uma escola, né? Estrutura, arquitetura, faz todo sentido ali ser uma escola. Então, você não tem isso, assim, poxa, como é que a gente vai pensar isso no ensino público, onde boa parte das construções da década de 80 e 90 foi fazer porque as pessoas não fugissem da escola. Então, puxa, já começa nessa linha. É tenso, né, cara? É muito complexo. Pensar, o assunto, ele é complicado. Muito complexo. É questão de gestão mesmo, né? Eu vejo, né, por vezes, a minha aventura em grupos de Facebook, até não por questões de pessoais, redes sociais não são minha praia, mas você vai lá comprar alguma coisa, né, que você precisa comprar alguma coisinha, vai naquele marketplace, né, maroto do Facebook, você vai olhar, você bota nos grupos aqui, né, da cidade, vamos ver quem tá vendendo um fogão, né, quando eu mudei pra cá, muito disso, comprar um fogão, geladeira, enfim, e aí você chega, as pessoas cobram, por exemplo, o prefeito da escola estadual. A gente falando de política, bom, não tem nenhuma relação uma com a outra. A Secretaria de Estado, o município basicamente toma conta da educação até o 9º ano, né? Até o ensino fundamental 2. Então tem muito disso. Para onde que vem? Por exemplo, o município em geral oferece escolas mais estruturadas, em melhores salários do que o Estado. Aí você vai ver que o Estado de São Paulo tem uma política diferente para a questão educacional e assim por diante. Então é nessa linha que por vezes a gente vê como que a política reflete na nossa vida, e o fato de ter uma política pública que realmente faça sentido dentro da escola, afaste
né, as crianças e adolescentes da escola, eles entendam que aquele espaço só é espaço da violência. Como de fato é. Sim. Como de fato é. Então, cai um pouco, talvez entre nessa. Não é tão simples de fazer. Precisa de um treinamento, precisa de uma construção educacional do sujeito que se coloca a esse trabalho, né? E não é das mais fáceis. Isso vai ser feito no ensino público? Olha, não tenho grandes esperanças. Não tenho grandes esperanças a curto prazo. Talvez a gente possa ter algumas melhorias no futuro. Deixa eu perguntar. O cara, além de professor, o cara é telepata também. Não fala. Isso eu tô ferrado com a alunada, né? A galera vai me zoar disso até as horas. Vai. Eu tava aqui só esperando aqui pra falar. E qual que é essa esperança? Já respondeu. Esperança, gente. Olha, eu sou uma pessoa de poucas esperanças, gente. Poucas esperanças. Na questão social é difícil. Você fica com uma pessoa que... Na questão dos pais, eu acho que um belo começo já é não botar essa pressão que é muito comum, né? Na criança de... Não, você precisa resolver o que você tem que ser quando... O moleque tá ali com 10 anos de idade, o que você vai ser? O que você vai ser? Né? Pesado. Só de tirar esse peso das costas das crianças já dá uma respirada, né? Mesmo, cara? Mas ó, tem uma parada do Aristóteles fala que é muito louco, que é a justa medida. Né? Tipo, quer ser coragem? O que é coragem? Coragem é um cara que enfrenta qualquer coisa. Coragem é um cara que vai pra cima de qualquer situação. Ou coragem é um cara que se preserva e foge pra não se ferrar em alguma situação? Eu sou da segunda opção. Então, mas o que é a coragem? Eu já sou adepto à primeira. Eu acredito que seja a primeira. Então, ou seja, o Aristóteles vai falar, bom, o que você precisa é a justa medida. Nem ser tão fuge, nem ser tão bundão, nem ser tão... querer meter o pé. Às vezes é um pouco disso. Se você tira completamente a pressão, o que sobra pro adolescente? Pô, ninguém pensa de mim, ninguém tá olhando pra mim, ninguém tá prestando atenção no que eu estou fazendo. E aí, por vezes, você pode ter problemas. O excesso de zelo, cuidado, de imposição também pode levar a alguns problemas. Então, a justa medida pode ser um fator interessante. Aonde você tem isso? É uma ciência humana, nem tudo dá para se mensurar. Né? São relações humanas. Nem tudo se constrói, né? Qual é a taxa de... Não tem, dá para não verificar tudo. Mas é ter um cuidado de não pesar muito a mão, também não largar, né? Talvez seja eu acho que talvez o fato de você saber olhar, não pelo lado de tipo, poxa, o que você vai ser? Ou, cara, mas olhar pelo lado tipo assim, pô, você tem um talento de ser desenhista. Que nem o Cleverton que veio aqui no nosso último. Fantástico, viu? Você conhece? Fantástico. Eu vi alguns trabalhos dele. Foi uma das primeiras coisas que eu vi quando chegou um muro pintado, assim, e o cara fez a coisa do assinar a marca, né? De criar uma marca a partir do nome. Eu achei incrível. E aí você pega, tipo, cara, poxa, meu filho tem dom de desenhar. O cara, pô, vou investir nisso. Quais são as áreas que ele pode atuar através disso? Cara, eu tive amigos na escola que eram pichadores. Hoje são designers, cara, ferrados aí. Cara, o design é uma baita área. Uma baita área. E, meu... eu acho que trocar o que você vai ser pelo... O que você quer, o que você gosta de fazer, né? Vamos mudar o discurso. Vamos trocar ideia. E outra, assim, que eu sempre falo, o diálogo sempre é importante aos pais. O diálogo sempre é importante. Conversar sempre é importante. Perceber mudanças de comportamento, temperamento são importantes que você pessoalmente vai entender. Obviamente, isso é mais a área dos psicólogos, né? Não foge um pouco, né? Mesmo a gente flertando com a psicanálise, isso é uma questão muito mais da psicologia. Mas é pensar, bom, como que eu posso eventualmente construir pontes e entender essas relações? Porque, percebam, gente, a família, dentro desse processo que nós fazemos, ela é muito importante. Porque, de alguma forma, até pelo inconsciente, a gente consegue mimetizar ou assim, ter alguma influência que os nossos pais têm na nossa vida, mesmo que a gente não perceba. Sim. Então, assim, bom, o que você faz, talvez não seja a carreira do seu filho, mas talvez ele se inspire em algum tipo de atitude que você toma no seu trabalho. Até mesmo de atitudes éticas. Sim, com que você toma. Né, eu brinco, né, meu pai, né, foi uma pessoa peculiar também nessa questão de trajetória, não chegou a fazer nem meu pai nem minha mãe, fizeram ensino superior.
né? Minha mãe trabalhou muito tempo, dona de casa, né? Aquela questão dos 80, 90, pai provedor. Meu pai falecido, um pouco antes até, mas minha mãe já era uma empregada doméstica. Mamãe, ela obviamente não me ajudou em questões acadêmicas, mas minha mãe tinha uma ética de trabalho, de persona, de ajudar a gente, que é incrível. Então, assim, me inspirou, de certa forma, a ser também, né, talvez o profissional que eu sou, né, na procura de ajudar a pessoa. Era minha mãe ajudando pessoas, mesmo a gente em condições muito pobres, né, do tipo, casa que come 1, come 2, come 3, come 4. Então, nisso, na cabeça o como eu posso ser útil para as pessoas. Tinha uma coisa que ela falava muito, eu criança, não dá para ser feliz sozinho. Então, poxa, não dá pra ser feliz sozinho é uma frase que, por vezes, muito singela, mas acaba te marcando de alguma forma e você consegue direcionar isso para postos até de carreira. Eu tenho a ideia do cuidado, obviamente não é só o cuidado, como eu tem parte técnica dentro das minhas prerrogativas de trabalho, que um professor deve ter, mas há uma construção da importância de um afeto, de uma preocupação, que também faz parte dentro da prática docente. Então é um pouco disso, sabe? Por vezes a gente nem percebe como que a gente é influenciado dessa forma. E a gente é. Então, para os pais, tem muito disso, né? As atitudes que você toma tem reflexo aos seus filhos. Isso irá acontecer. Então, não necessariamente, tecnicamente, você vai ser um médico, seu filho vai ser médico, um engenheiro, né? Forçar isso pode ser um problema. Mas de alguma forma vai trazer aquela... Tem alguma coisa que ele vai colher dentro daquilo que ele tá vendo de você, pai, mãe, enfim, que tenha isso. Que a gente falou, às vezes o pai é médico e o filho não necessariamente vai ser médico, mas às vezes o pai sendo um bom médico, o filho vai ser bom na profissão que ele escolher por ter esse exemplo do pai, né? O bom pintor, aquela coisa, né? Puxa, mas eu não sou médico, né? Um dos nossos ouvintes pode pensar, eu sou um comerciante, né? Puxa, mas eu não estudei, enfim. Puxa, eu trabalho... se você tem atitudes éticas na sua casa, né? O seu filho vai te olhar e ele vai corresponder posteriormente a isso. Isso é importante. Há um espelhamento, mesmo que indireto, mesmo que inconsciente, que a gente acaba tendo. Então é muito importante a figura da família nesse processo, né? Eu costumo fazer reuniões com os pais, né? Dentro desses programas, no sentido até de mostrar onde eles vão. Que assim, até pro pai é difícil. Imagina comigo, seu filho quer ser médico veterinário. Onde tem medicina veterinária aqui nas universidades estaduais? Bom, em São Paulo, né? Você vai ter, né, Botucatu, você vai ter Araçatuba, vai ter São José dos Campos. Sabe quanto tempo que é pra você chegar em Araçatuba? Não sei nem onde fica. Exato, velho. Eu também não. Sabe, quanto custa pra chegar lá? Porque, você tá falando do futuro do seu filho. Quanto custa? Você só vai chegar, moleque... Oi, pai, passei. Como assim? Você passou aonde? Passei em Assis. Falei, meu chapa, o que você vai fazer em Assis, velho? Você não sabe nem onde vai morar. Então, tudo isso faz parte de uma preparação. Bom, se você vai pra longe, vamos preparar. Né? Vamos preparar você para que você vá para longe, né? Sabe cozinhar? Sabe buscar uma imobiliária? Que assim, não é tão simples em lugares, ainda mais cidades que têm universidade. Imobiliária é complicado. Sabe onde você vai morar? Com quem tem moradia? Tem hospital universitário? São coisas que a gente informa. Quanto custa para chegar até Assis? Né? Eu costumo falar, tem gente que fala, nossa, mas é muito difícil entrar na universidade pública. Nem tanto. Você quer fazer, por exemplo, você já ouviram falar de agrimensura, eventualmente, cartografia? Eventualmente, sim. A Unesp tem um excelente curso de engenharia cartográfica, 0,6 por vaga. Isso, vocês estão olhando com essa cara de pois é pra mim. Como assim, Rafa? Prestou, passou? Basicamente. Caraca. Presidente prudente, querido. Caraca. O problema não é o passar, o problema é o entorno. Entendam onde que a gente tá aqui dizendo. Mas, você vai mandar seu filho de 17 anos para presidente prudente? Então, perceba, é uma construção que você precisa fazer de uma forma mais completa, né, para que você tenha a possibilidade que as pessoas possam decidir. E até o final, que eu brinco com eles, é o bom problema.
Qual é o bom problema? Chapa, passou em mais de um, é bom problema. Decidam-se. Ah, puxa, passei em Lavras, Federal de Lavras, né? Tive um caso muito legal, né? De uma família que eu adoro, né? Na escola que, puxa, a pessoa passou em Lavras, um curso, e passou na USP, na segunda chamada da USP, já tava indo pra Lavras, já tava vendo, tipo, já sabia que era 3 horas e meia de carro, que custava em torno de R$75 pra chegar até lá, 2 pedaços, enfim, a pessoa já sabia, de repente, USP Ribeirão. Muda o plano. A pessoa escolheu, mas olha que bom problema você tem pro seu filho. Ela vai ser, decidir, né, vou pra Federal de Lavras, uma carreira interessante ou uma outra carreira interessante na USP. Enfim, esse é o bom problema, que aí é muito importante que a família tenha alguma ciência do que tá acontecendo. Por quê? Pra poder ajudar o filho a decidir também. Saber entender que fala assim, poxa, olha, você vai pro Rio de Janeiro. É uma coisa, eu acho muito engraçado. Tem pressão social em cima de estigmas, né? Fazer faculdade no Rio de Janeiro. A pessoa pensa, nossa, Rio de Janeiro, morro, assalto, né? Né? Crime, né? Tipo, chave, né? Exato, né? Pô, gente, o FRJ fica num lugar muito de boa, sabe? Tipo, tem um campus na Urca, tem um campus na Ilha do Fundão, tranquilo, assim. Tem cidade universitária, você não precisa sair muito, né? Aí tem, por exemplo, tem a Federal Rural do Rio de Janeiro, excelentes carreiras na parte de relações com o campo e afins. Bom, nós estamos numa região, né, que tem um potencial agrícola de pequenas, médias propriedades interessantíssimo, enfim. Há pessoas que sigam essa carreira. Pô, Federal Rural do Rio de Janeiro. A pessoa olha, Rio... Não vai. Não vai. Mas a cidade é seropédica. Gente, seropédica transforma Itatiba numa metrópole, sabe? Seropédica é muito pequena. Então, assim, bom, o cara vai, sei lá, morar num espaço onde é menor do que o centro daqui. Então, de boa. Mas aí rola, sem o conhecimento, sem as prerrogativas iniciais, você vai ter preconceito sobre determinado espaço e talvez você furte seu filho de fazer uma graduação de relevância que vai ser importante para a vida dele. Eu brinco que esse projeto nasceu, já tem uma necessidade pessoal. Eu era uma pessoa que achava que o Unicamp era pago. O Unicamp era o lugar que eu levava minha avó doente para se tratar. Era isso, até os 20 anos eu achava isso, né? E hoje, basicamente, eu trabalho com isso para que as pessoas não passem pelas essas mesmas dificuldades que eu passei. E, cara, tipo, para quem tá em casa hoje, pra um cara aí de uns 17 anos que tá pensando no que fazer ainda, tá meio perdido, o que você deixa de dica pro cara? Olha, pra ele se encontrar. Quem não consegue esse tipo de ajuda, né? Óbvio, esse tipo de ajuda não é tão simples, né? Mas cara, se informe. Se informar. Se informe. As primeiras coisas se informe, conheça as regras do jogo. É porque a realidade é dura, né, cara? E a realidade é que isso não é pra todos. Não, infelizmente. Sim. Esse tipo de trabalho, obviamente, tem custos, enfim, sim, tem... Não. Independente, a realidade é que não é pra todos. E isso acaba impactando, tipo, tem gente que quer se encontrar, quer ir dar um passo adiante, não sabe como, né? Então, tipo, às vezes uma dica, sabe, um gatilho a mais importante é se informe. Se informe. E explico. Por exemplo, tem dúvidas sobre algum curso que tem na Unicamp? Vai na Unicamp. É uma universidade pública. Chega lá. Você procura lá, tem um mapa. Você vai qualquer portaria, os caras vão te dar um mapa. Onde que fica engenharia de alimentos? Vai lá na fé. Vai chegar lá, alguém vai te falar da tua portaria e vai falar assim, olha só, aqui... Onde é que é? A pessoa vai te mostrar. É uma universidade pública, pertence ao povo, né? As universidades estaduais paulistas, elas são financiadas com o ICMS do estado. 9,75% do ICMS do estado de São Paulo vai para as universidades paulistas. Mesmo que tenha problemas de repasse. Mas enfim, isso não é... Isso talvez não seja o escopo, mas elas são financiadas por um imposto de consumo ainda, que é o imposto que todo mundo paga. Que se você compra um saco de arroz, eu, né, o dono da TV, o prefeito da cidade, o Silvio Santos vão pagar o mesmo valor, um dos impostos mais desiguais possíveis, né? Porque incide sobre consumo, nem incide sobre renda. Então, sim, ou seja, ela é pago com dinheiro da população. Vão, se informem,
né? Óbvio que a internet também tá lá para te ajudar, né? Procurem os seus professores, se informem com os seus professores onde eles estudaram, o que eles estudaram, né? E tente ver se aquilo que você gosta, aquilo que você vai fazer no seu futuro. Se você gostar de matemática e física, talvez a carreira de direito vai ser um problema para você. Se você gostar de biologia e de química, talvez a engenharia não vai ser das melhores opções. E assim por diante, tentar perceber, porque aquilo você vai estudar e trabalhar a sua vida toda. Então é importante que você tenha algum grau de aderência para aquela carreira. E há carreiras de satisfação, de prolongamento de estudo e de trabalho em todas as áreas. Em todas as áreas você tem carreiras de grande recompensa. Não, Rafa, eu quero ganhar dinheiro mesmo. Gente, vai ter carreiras ligadas à ciência da natureza, ligadas às ciências humanas, ligadas às ciências exatas, que você vai ganhar uma grana. O importante é que você se informe, conheça as regras do jogo. Como eu disse, vocês podem fazer um Nesp só do tipo rimando Lé com Cré, que você consegue fazer. Putz, Rafa, será que eu... Bom, você tem família perto de Presidente Prudente? Porque você topa morar... Porque por vezes, imagina uma pessoa, talvez com um pouco mais velho, 24, 25 anos. Por que não? Por que não? Lá tem bolsa, tem moradia. Por que não? Tem bolsas de assistências. Procurar saber se na universidade tem bolsas para que vocês tenham permanência estudantil. Então, cai nisso. Não só, puxa... Na minha situação, comecei agora, vou me preparar. Talvez é mais fácil você ter uma carreira que vai te dar uma situação material interessante e depois você faz uma pós-graduação nisso. Que te leve para o que você gosta um pouco mais. Para aquilo que você gosta, exato. Porque, puxa, tem alguns cursos que são muito interessantes, né? Você pega assim, por exemplo, vou citar um caso clássico da Unicamp, tá? Muito da Unicamp. No Unicamp tem administração e administração pública. Se você olhar os dois cursos, eles são 60%, 70% as mesmas disciplinas. Um é 12 por vaga, outro é 4. Se você não está conseguindo no de 12, e tem todos os problemas possíveis, pode ser mau dia, pode ser que você seja o cara que gabarite todos os simulados, mas chega no dia, é complicado, né? É psicossomático, tem alguns tipos de ansiedade que se transformam em psicossomáticos. Não é pra você. E aí? Faz pública. Depois você ingressa. Às vezes, é saber as regras do jogo. Quem tem mais noções sobre as regras do jogo acaba, de alguma forma, saindo na frente quando vai jogar. Então, é aquilo que eu recomendo pra quem tá ainda muito, né, naquela... E é o que evita muito, por exemplo, a gente comentou aqui, fiz uma brincadeira mais cedo, do cara ir lá estudar 5 anos de engenharia e virar Uber depois. Porque pode acontecer em alguns casos. Tipo, a partir do momento que você se informa do que você entende o que você quer, você se informa onde você quer chegar, de fato, você não vai precisar mudar drasticamente a sua carreira para que... né, você consiga ter uma satisfação pessoal. Assim, que nem a gente falou no começo, tem mais de 300 cursos diferentes, né? Nossa, são 356 hoje. Essa eu tenho... Então, tipo assim, acredito que a maioria, eu inclusive, não tinha noção que tem tudo isso de curso. Gente, ninguém sabe quase. Assim, vão por mim. Aí, o cara, eu descubro coisas ano a ano. Às vezes o cara gosta de matemática e ele acha que na cabeça dele só tem engenharia pra fazer. E não, tem muita coisa, né? Não, e aquilo, né? Por exemplo, num caso, economia. Economia, gente, né? Pra quem tá ouvindo, ele é classificado quase como todas as universidades como uma ciência humana. Você vai ter boa parte da sua graduação em economia como ciência humana. O cara acha que fazer conta e ver 2 vídeos de YouTube ou assistir sei lá, um desses youtubers que manda os investidores, né? As coaching de investimento, enfim, né? Não, vamos investir em tal. Exato, não vou nem entrar tanto nesse mérito, porque eventualmente há problemas aí, mas enfim. De falta de conhecimento, de busca de conhecimento talvez até raso sobre o assunto. O cara chega numa graduação de economia, ele se perde. Mas, puxa, tem cursos que são diretos para isso, ou especializações. Ou, por exemplo, bons times hoje, grandes
espaços que envolvem economia, por exemplo, também ciência política, contratam estatísticos. Então você tem, por exemplo, economia na Unicamp é um curso que flutua entre 28 a 35 candidatos por vaga, que você vai estudar ciências humanas. Estatística flutua entre 5 a 8 candidatos por vaga. E o índice de empregabilidade é até maior que do economista. Do que o economista em si. Tem um curso na USP, Matemática Aplicada a Negócios. 4.4 por vaga em Ribeirão Preto. Então, ou seja, esse tipo de informação é importante, conhecer as regras do jogo. Algo que a gente oferece muito no Literatos é isso. Você vai entrar nos espaços sabendo, você vai ter uma preparação onde você sabe onde está a regra do jogo. Onde está a regra do jogo? Tá aqui. Então, quem não tem, eventualmente, essa chance, né? Tem que buscar. Né, tem que buscar. E bata na porta. As escolas, possivelmente, tem escolas, né? Oferecemos no começo do ano, por exemplo, bolsas de 100% para alunos de escolas públicas. A gente ofereceu bolsas para escolas públicas, né? E até pelo fato que talvez não havia saído todos os resultados, né? As pessoas nem todas procuraram. A gente acabou tendo vagas ainda a serem preenchidas e não havia um processo seletivo. O processo seletivo era uma entrevista. Caraca, não era uma entrevista comigo. Vestibular. Não, porque eventualmente eu preciso mais saber se a pessoa tem um comportamento ético para que ela possa participar desse... Porque a questão técnica a gente acaba se acertando depois. Sim, com certeza. É mais complexo você ter gente que está com a disposição de se arriscar, porque não é, como eu disse, é um processo violento, é um processo angustiante. Que está nessa proposição de estar se colocando nessa situação do que eventualmente alguém que puxa, nossa, sei. Então a gente, por exemplo, talvez vão atrás das escolas, vejam o que possa ser feito, enfim. Busquem, né? Busquem conhecer do processo, né? Antes de passar por esse processo. Conhecer dos profissionais, sim. Buscar, tentar bate na porta de empresas. Algumas empresas são muito, muito receptivas a esse tipo de atendimento da sociedade, né? Então, pode ser um caminho possível. Sim, a informação para quem está nessa idade, né? Talvez... a melhor arma que você possa ter para estar bem preparado para esses processos. E meter a cara mesmo, né? Assim, um pouco. Tipo, um pouco. Português, claro. Depende, as condições materiais são muito, muito complexas, né? Como a gente falou, né? Todos nós, eu vim de escola pública, né? Entrei muito tarde, trabalhei muito cedo, enfim, me deu uma experiência que é importante no que eu faço hoje, mas... Eventualmente, se eu tivesse seguindo um caminho tradicional, talvez eu teria uma carreira diferente até. E talvez não tivesse tanta experiência mas não teria outras experiências de vida. Exato. Nem melhor nem pior, mas seria diferente. Né? Seria diferente, óbvio. Seria diferente. Eu vou dar um corte nisso aí, né? Não, tá ótimo. Tá bom, você viu? Ele tá, tenho certeza, ele ficou o dia inteiro hoje ensaiando frase. Hoje. Eu falei, fico aqui, eu vou decorar isso aqui. Não, cara, eu trabalho também. Eu trabalho. Cara, eu comecei o episódio aqui falando que a gente ia falar sobre educação, mas a gente acabou tendo aula sobre história, sobre política, sobre sociologia... Sobre tudo. Foi uma aula completa. Eu tô enrolado. Vocês sabem que vocês vão me enrolar. Pra você que quer comprar o curso na Smart, arrasta pra cima. Pô, mas que episódio incrível de informação, cara. Cara, é muito importante, acho, tudo isso que a gente ouviu aqui hoje. Eu acho que é um conteúdo, cara, que muda vidas, cara. Eu acredito que é um conteúdo que muda perspectiva de vidas. Sim. Tipo, pessoas começam a encarar diferente como que é. Por exemplo, quando a gente falou sobre os pais não olharem, tipo, pressionando, mas sim dando uma oportunidade pro filho, pra vocação que o filho tem. Entendendo o filho. Entendendo o filho. Cara, eu acredito que isso possa impactar muitas famílias, impactar de forma boa. Sim. Saca? E é pra isso que a gente tá aqui. E é isso, cara. Então aí, realizando nosso propósito nessa, né, cara? Até como TV educativa, né? Tem aquela responsa, né? Então. Sim, olha aí, tá vendo? TV educativa a gente sempre tem essa responsa, né? E até como educadores, o Bourdieu falava muito disso, né? Da importância do cientista social como figura pública, né? Do sociólogo como figura pública, mas eu sempre penso que talvez é a gente pensar
no quanto a gente pode melhorar a vida das pessoas que estão na nossa volta, independente das nossas posições. Como nós fazemos fazer um bom trabalho, no sentido de fazer com que as pessoas que estão perto da gente sejam cativadas eventualmente por serem pessoas melhores, né? Isso também faz parte. Talvez entre muito naquela noção ética, que eu falo que possivelmente dentro das nossas disputas políticas sejam das mais complicadas a se resolver a curto prazo, né? Todo esse ambiente de violência pode reverberar em problemas futuros, assim, no sentido se a gente não conseguir se achar no respeito ao outro, né? Ao entendimento do outro. Perfeito. É bem isso. Com essa frase, essa frase maravilhosa que a gente vai encerrando mais um episódio. Lembrando mais uma vez de agradecer ao nosso querido Mais Sabor, que tá mais uma vez patrocinando a gente aí. Eu tô com fome, inclusive. Vamos sair daqui e vamos comer um salgado, comer um bolinho. O nosso convidado vai comer também, porque ele falou pra mim que ia comer. Sim, claro. Vamos sair daqui, vamos comer. Um abraço, pessoal do Mais Sabor, e também pra todo mundo que tá acompanhando a gente até agora. Fica aqui o nosso abraço, muito obrigado por ter acompanhado. Não, pera. Vamos pedir pro pessoal seguir a gente aqui. Calma, eu ia falar isso agora. Não, cara, você me deixou aqui. Curte, comente, compartilhe, crianças. Que é isso? Pode faltar, calma. Que é isso? Pra quem tá acompanhando a gente na TV, vai estar aparecendo os GCs aí das nossas redes sociais, do nosso convidado também, do Rafa, vai estar aparecendo aí. Acompanha ele, acompanha a gente. Pra quem tá acompanhando no YouTube, tem aí na descrição as redes sociais de todo mundo também. E não deixem de seguir o nosso canal. Se inscrevam no nosso canal, siga a gente. Mais alguma coisa? Novidades em breve. Nossa, as novidades. Só isso que eu falo. Novidades em breve. As novidades vão ser feras. Acompanhem. Rafa, muito obrigado por ter vindo, cara. Foi um prazer. Foi uma aula aqui pra gente. Não só pra gente, pra todo mundo que tá ouvindo aí. Com certeza foi de muito proveito essa mais do que uma horinha aula, aí. Né? De fato, uma experiência de vida que dá pra gente levar aí pro conhecimento pra frente. Com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço. Fiquem à vontade quando precisarem. Sempre vai ser um prazer atendê-los. Que isso. E vamos convidar mais vezes. Tem muito assunto pra gente falar. Tem muito assunto, ainda. Não dá pra falar tudo. Não dá pra porque a gente tem muita coisa pra falar ainda. Se a gente parar pra ficar falando 6 horas de podcast aqui, fácil. Não, mas ó, esse negócio de faz tudo, esse negócio, eu tô enrolado por causa disso. Vocês não tenham dúvidas. Vão te cobrar depois. Vão tirar onda comigo. Com certeza. Mas é isso, gente. Foi um prazer. Precisando, estamos mais do que disponíveis. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o convite. E para encerrar, como diria o nosso querido amigo ET Bilu, busquem conhecimento. Isso aí. Busquem conhecimento. Eu falei que ele ficou isso aí. Grande ET Bilu, cara. Grande ET Bilu. Clássico da TV brasileira. Clássico do entretenimento brasileiro. Clássico do entretenimento brasileiro. Bom, depois dessa vamos terminar. Um abraço a todo mundo, obrigado a todo mundo que acompanhou. Valeu, gente. E até o próximo episódio. Um abraço. ET Bilu, mano. ET Bilu é maravilhoso.